Olá, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um treino do setup trader consistente no dólar, tá certo? Para que vocês saibam, eu sou mais especialista no mini índice. Já fiz alguns testes há alguns meses atrás no dólar, fiquei bastante satisfeito, mas o valor do dólar é um valor bastante complicado, e inclusive porque o nosso setup ele trabalha com uma relação de custo-benefício um pouquinho invertida, de 1 para 3 no na principal estratégia Oco, e tem duas outras estratégias Oco que tem uma relação invertida de 2 e 3 para 1, tá? Então, nós vamos fazer esse vídeo aqui para avaliar como é que vai ser a performance do setup no dólar, tá certo? Então, lembre-se, é só um teste, prestem atenção, se fizer sentido para você, você já pode também adotar isso aí para o seu operacional, tá? E se você curtiu essa ideia, então já se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho aí para você ficar sabendo de todas as novidades que a gente tem aí para apresentar, tá certo? Vou compartilhar aqui a telinha com vocês, vou colocar para sortear aí um dia do mês de julho, para que a gente possa fazer um replay. Dia 3 de julho, um dia antes do feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, vamos colocar aqui um replay. O ativo vai ser o WDOQ 25 e a data vai ser o dia 3. Requisitado. Enquanto ele carrega, já deixo aí também a informação que se você está buscando uma mentoria específica para um mini índice, e se você atua apenas com mini dólar, já fica aí de vantagem para você. A mentoria também serve porque esse setup ele pode ser aplicado tanto para um ativo quanto para outro. Eu apenas não opero muito o dólar por conta da questão financeira, que o dólar acaba sendo mais caro que o próprio índice, tá certo? Então vamos aqui para as nossas marcações. Aqui eu vou ter que estabelecer algumas coisinhas aqui que eu acho que são importantes. Nós vamos inserir um indicador chamado Price Guide. Cadê aqui? Beleza. Aqui a gente tem um Price Guide. Vamos em configurações aqui do Price Guide. Preço de abertura estaticado. Então tá tudo jóia. De novo, nós vamos colocar aqui 20 níveis com 100 ticks, tá certinho. Nós vamos colocar um outro indicador que é o 2MV frequência. Vamos inserir aqui o 2MV frequência e vamos para as configurações do 2MV frequência. Aqui a gente vai colocar, em vez de 0,6, a gente vai colocar 0,5. Em vez de 0,30, a gente vai colocar 1,5. Em vez de 1,45, vamos colocar 1,5 e 2. E aí a gente vê que ele está encontrando uma dificuldade maior nesse ponto aqui do 50 do IFR, tá certo?
Então, esses dois topos amarelos, eles sim estão correspondendo a uma resistência muito forte. O Renko tentou passar aqui por esse topo, deu uma agulhada aqui na média superior dessa nuvem e está trabalhando para fechar para baixo. Se ele fecha para baixo, significa que ele vai ter que enfrentar novamente essa linha do 45 aqui do IFR. Se ele rompe essa linha e rompe esse fundo, a gente provavelmente deve ter aí uma possibilidade mais vendedora. Só que aí nós temos alguns perigos. O perigo desse price guide servir novamente como um suporte, como serviu aqui, tá? E temos o perigo, de ele fechar um pouco para baixo, fazer um rompimento falso desse fundo e voltar a subir, tá? Nós temos a média branca e a média lilás que estão se aproximando muito. Quando elas acabam se cruzando, elas indicam duas coisas. A primeira possibilidade mais frequente de acontecer é que esse movimento de queda ele se encerra, tá? Não é que ele se encerre imediatamente, mas ele vai começar a falar assim, olha, começa a pensar um pouquinho melhor se você vai querer continuar vendendo, tá? Porque há uma possibilidade do preço vir trabalhar um pouquinho mais para cima. Dia 3, véspera de feriado, se não me falha a memória, foi um dia em que o mercado andou de lado durante muito tempo. E no dólar isso não deve ter sido diferente também, tá? A ordem do IFR, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em termos de pontos, deixa eu colocar aqui na conta do simulador. Em termos de pontos, a gente vai ter no dólar 7,50 pontos, 11 pontos e 16,50 pontos. E o stop de 14 pontos, tá? Então, é uma ordem que, para volatilidade de um mercado lateral, ela é uma ordem bem perigosa. E por essa razão, a gente trabalha aqui com ah, três alvos. O primeiro alvo ele tem um único objetivo, que é reduzir o valor do stop. O segundo alvo a gente pode considerar como o alvo que vai ser o objetivo da operação. E o terceiro alvo é um bônus que você pode diminuir ou afastar a depender do contexto que você estiver verificando. Vocês percebem que ele tem uma relação custo-benefício invertida. Então aqui a gente vai ter 275, 350 reais de lucro contra 420 de stop, tá? Então o stop é muito salgado para a estratégia do IFR, tá certo? E o stop pode ser mais salgado ainda quando a gente vai para scalps mais curtinhos, como os scalps de 50 e 75 pontos, tá? No scalp de 50 pontos, a gente vai ter aqui 150 reais contra 315, um pouquinho mais do que 2 para 1. E no scalp de 75, a gente tem 210 contra 345, tá? Então, é uma das razões pelas quais eu não gosto de operar o dólar, tá certo? Ah, mas pode fazer um ajuste aí com relação ao stop e tal. Bom, aí você vai ter que fazer os seus estudos. Esse posicionamento, desses scalps, eles estão baseados justamente aí em cálculos feitos no IFR, tá? Então, há que se tomar um pouquinho aí de cuidado com isso. Outra coisa, essa média amarela que vocês estão vendo aí, onde o preço está travado no momento, ela é uma média muito forte. Então, o mercado ele está exatamente indeciso e não sabe se realmente vai ter forças, intenção, volume para que ele continue subindo, ou se ele vai entender que tá bom por aí e ele vai ficar por aí, ou se ele vai realmente respeitar e continuar descendo. Como as duas médias lá em cima, a branca e a lilás, estão muito próximas,
uma das outras, a gente precisa aguardar para saber se elas vão continuar paralelas sem se cruzarem ou se elas vão se cruzar. Então, até que esse impasse, né, saia daí, a gente precisa ter paciência e aguardar, tá bom? Aqui a gente vê algumas situações que eu acho que vale a pena já a gente fazer uma marcação intermediária aqui do IFR, que são esses últimos fundos que eles desceram um pouquinho abaixo aqui do 45, tá? E acabam fazendo uma média de fundo. Então, se a gente pegar esse aqui, nós temos 42,11, que a gente vai somar com esse outro aqui, que é o 42,44, e que nós vamos somar com este outro aqui, que é o 41,15. Fazemos uma média aritmética simples e temos o resultado de 41,9. Então aqui a gente vai fazer uma marcação na cor branca, tracejada, e vamos registrar o 41,9 como, neste caso, uma região de suporte, aonde o preço pode ter dificuldade de, de romper. Então, no caso de ele fechar esse box aqui para baixo, ele vai encontrar exatamente uma região que agora a gente sabe, por conta dos fundos anteriores, que pode ser um suporte, tá? A gente vê aqui esse outro fundo, que é o 34,97, e este outro topo aqui, que é o 36,554. A gente pode fazer uma marcação aí? Podemos. Vamos dar uma avaliada. Aqui atrás, no dia 1º de julho, houve esses fundos aqui. Então, se a gente ajustar um pouquinho aqui, vai ficar bem semelhante. Então, eu acho que a gente pode fazer um cálculo aqui, mas seria um cálculo de teste, né? Mas já já a gente faz ele. Olha lá o que eu estava falando. O box fechando para baixo, né, ele tem que fechar aqui nesse ponto e ele vai coincidir com essa linha tracejada aqui. As pessoas vendo o movimento descendente, que o preço tentou subir e não teve muito sucesso, ele vai fazer uma agulhada na nuvem toda e se fechar para baixo, terão uma tendência muito grande de fazer a venda. No entanto, existe essa região aqui, que é uma região compradora, que deve ser um suporte nesses níveis aqui. Então, e tem o price guide também, tá? Então, é uma região que o dólar até pode descer, mas a continuidade dele não é uma coisa muito inspiradora. Então, vamos fazer uma média desse fundo com aquele último topo. 20, quase, eu estou precisando em um oftalmo. 34,57, é isso? Ponto 97. 36,54. E dividido por 2 vai dar 35,75. Linha branca, tracejada, posição 35,75. Então vejam bem, o preço ele veio para descer aqui, não teve muita força. Aqui nesse 0% é o fechamento do dia anterior, então o preço
né? A variação cambial está oscilando dentro do, do fechamento do dia anterior. E tome paciência. Ah, Marcelo, acelere aí a situação. Não. O treino operacional, ele também é um treino mental. Sem paciência, o trader, ele só vai querer ver o que ele quer ver na hora que ele quer ver. Então, olha lá, ele está querendo fechar para baixo, mas em razão das marcações dessas linhas tracejadas no IFR, nós entendemos que o preço pode sofrer um suporte aí e continuar lateral. Então ele fecha um para cima, fecha um para baixo, fecha um para cima, fecha um para baixo. Em vez de usar a ordem IFR, vou utilizar a ordem de 50 pontos, tá? Caso ele volte a fechar para cima. Quando o preço ele volta a trabalhar para cima da nuvem e produz um sinal comprador, a gente tem duas possibilidades. O preço ele pode subir direto até a região dessas médias e até passar um pouquinho, ou ele pode voltar e testar a própria nuvem como suporte para depois continuar subindo. Então, de maneira mais agressiva, assim que a regra de coloração te der a possibilidade de compra, você faz a compra e o alvo aqui nas duas médias que estão se cruzando agora nesse momento. Olha, elas se encontraram, ainda não se cruzaram. E o que eu sempre espero é um retorno à nuvem para testar a própria nuvem como suporte. Ele conseguiu passar direto aqui por essa região de resistência, talvez em função do payroll com uma certa facilidade. Então aqui a gente precisa aguardar um pouquinho. Pode ser que ele venha e suba e venha parar direto aqui no 70 do IFR? Pode. 5,47,6, 5,47,5. Olha lá, o preço já está sofrendo aqui uma resistência. A maior parte das resistências nos dias anteriores acontecem em regiões muito próximas aos 70. E aqui no dia 2 é que a gente tem esse topo aqui no 63,51, um pouquinho mais como referência para a gente, que vai coincidir aqui com essas médias, tá? Então, uma ordem de 50 pontos aqui é o suficiente para a gente, mas olha só, o stop fica desprotegido ainda. Ideal é que o stop ficasse abaixo dessa média amarela aqui. Então, se a gente coloca esse ponto de entrada, a gente tem aí um stop bem curtinho e a gente pode aumentar o alvo para 75 pontos e ajustar manualmente esse stop. Mas para isso, a gente teria que ter esse renco agora fechando para baixo, dois para baixo e um para cima. Criando o box de alerta, ele fala assim: Olha, Marcelo, eu quero fechar para baixo. E se ele fecha aqui
nessa região. Fechou para baixo e ele fez um pavio muito grande e a gente teve o cruzamento aqui da média, tá? Ele fez um pavio muito grande. Aqui ele até pode subir para cima e voltar a tentar buscar a média aqui, tá? Se eu faço a minha entrada aqui, eu tenho meu stop protegido e a ordem de 50 pontos fica pequena. Se eu fizer com 75 pontos, eu tenho uma possibilidade mais interessante de compra, eu tenho um stop bem protegido. Ele está agulhando a nuvem e se ele vier para fechar aqui para cima, ó, fechou dois para baixo. Veio testar aqui. Se ele fecha um para cima agora, pode ser bem interessante, viu? E eu ajusto manualmente a minha mão aqui. Então eu vou ter 315 de alvo para 345 de stop. A mínima foi no 474. A ordem está no 474. E aqui eu vou colocar no 47405. Não, não editou, não sei por quê. Aqui, 47450. Um pouquinho acima, porque às vezes ele só vai lá, pega os 474 e volta a descer. Qual o risco diante de um renco como esse? Às vezes o preço sobe e ele chega até a metade desse pavio que está quase do tamanho de dois boxes. Então, o mais assertivo é colocar o alvo aqui. E nesse caso, eu estaria ganhando R$ 90, tá? É o mais assertivo. Então, aqui eu posso colocar. Deixa eu colocar outra ordem aqui para ver como é que fica. Aí aqui eu consigo ajustar. Um eu coloco um box aqui, o outro eu coloco um box acima e o outro eu coloco um box aqui. Então aqui eu vou ter 105, 205 contra 420 de stop. Tá vendo como fica caro? O terceiro alvo pode aumentar um pouco porque ele é um bônus, tá? Então eu coloco em vez de um box na sequência, eu coloco dois. Vai dar 140, 200, 210, R$ 245 contra 420. É um pouquinho mais que 2 para 1. É muito salgado. Houve o cruzamento das duas médias lá. Então, a primeira possibilidade do preço
vir visitar a média branca é uma possibilidade maior, tá? À medida que o preço sobe mais e com mais velocidade, a média branca desce mais e com mais velocidade. Pronto. Uma vez acionado, a ordem agora eu poderia aumentar a velocidade do, do replay. Ah, e aí as pessoas falam assim: ah, mas você agora vai precisar defender, é, diminuir o seu stop colocando o alvo abaixo dessa última mínima aqui. Sim, eu concordo. Como meu ponto de entrada eu coloquei ele é, um pontinho acima, o stop eu tenho que descer um pontinho para baixo, certo? Tem que ser no fechamento aqui. Olha lá, o primeiro alvo serve para reduzir o valor do stop. Vamos ver se vai pegar. Esse segundo alvo seria uma confirmação de que o movimento comprador vai acontecer, então espero que ele consiga fechar esse box aí. Fechou. De 420 foi para 290. Olha que diferença já, né? Esse stop aqui, ele está posicionado de acordo com essa região central aqui do IFR. Tecnicamente, ele teria que descer mais um box aqui, tá? Mas aí o stop continua sendo muito alto. Se ele fechar aqui para baixo, a gente vai ter uma sequência de dois stops acontecendo, dois stops não, dois rencos com pavios muito grandes na sequência, o que traz o preço para baixo novamente, tá? E aí o preço ele deve vir para descer com mais força. E a média amarela aqui é a média que realmente o preço sente uma dificuldade de conseguir ultrapassar. Ela pode servir como resistência ou como suporte, tá? Então pode ser que o preço só tenha vindo pegar a liquidez aqui acima dessa média para continuar descendo, mas se servir como suporte, vai ser bem interessante ver esse preço subir, tá? Então o stop é o risco da operação. Se eu trouxer o stop para cá, eu posso sair da operação, acabar pagando um preço caro, tá? Então, ó, se eu vier para cá, o stop vai para 150. Só que a chance de acontecer, de eu, de eu ser estopado, aumenta exponencialmente, tá? Porque o preço pode lateralizar e pode querer vir buscar ali a nossa média branca. Como eu falei para vocês, muitas vezes o preço ele tenta chegar na metade deste pavio e depois ele desce. Ele já chegou uma vez. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar novamente de maneira mais protetiva o preço aqui nessa mesma região e aí eu desço o, o segundo alvo para a direção aqui da média branca. Muito bem, R$ 95.
e quando o box fechar, a gente protege a operação no zero. E a gente encerra a operação nesse nível mesmo. Pronto. R$ 125 sem sofrimento, certo? Então, o estudo, o planejamento, o comportamento do preço no índice se repete no dólar da mesma forma, tá bom? O risco é que quando dá errado, o erro custa 5 vezes mais caro, tá? Então, esse é o problema, e para isso você precisa ter uma margem maior na corretora, porque muitas vezes ou você vai interpretar errado o que está acontecendo, né? E às vezes o mercado vai contra de uma hora para outra mesmo. E agora são 9h57, 3 minutos da abertura do mercado à vista. O mercado tende a ficar lateral. Essa região aqui dos 50 foi uma região onde a gente teve a presença aqui de suportes, tá? Assim como está acontecendo agora, a gente tem aqui na nuvem também um suporte. E durante esse período a gente pode, eita, a gente pode pensar, eu posicionei errado. A gente pode pensar aí num scalpzinho aí de 50 pontos, tá? Que no caso do dólar não são 50 pontos, são 5 pontos. Posicionei a estratégia errada, mas a intenção era compradora mesmo, tá? Então vamos apostar aí que a gente tem uma possibilidade de fazer isso acontecer. A região do dia anterior era uma região de fundo, tá? Então a liquidez já foi alcançada nessa descida primeira aqui no dia de ontem. Então, o preço ele veio fazendo fundos e topos mais altos. Então, vamos aqui na expectativa que isso se cumpra. O preço chega na nuvem e começa a produzir um outro pavio grande que aumenta a possibilidade do stop, tá? Junto com a média amarela, é um pecado deixar esse stop aqui. Vamos ver se a gente fizer esse ajuste de stop aqui. De 345 vai para 450, quase R$ 100, dão R$ 90 a mais de stop. Vale a pena ficar com R$ 90 de stop mais caro em relação a uma perda de 345? Eu acredito que vale. Então é aqui que eu vou deixar. R$ 100 a mais de stop. Um M manco aqui também, então nesse rompimento, ó, aqui eu teria sido estopado, tá? Nesse fechamento aqui eu teria sido estopado. Eu decidi colocar mais R$ 100 de gordura. Vamos ver se eles vão servir como suporte ou se eu vou perder mais R$ 100 aí. Pronto. Agora eu volto para o tamanho original do stop. Porque se ele voltar a cair aí, ele tem uma chance maior de descer. Pronto. Agora ele está exatamente nessa linha tracejada de novo. Entrou na operação.
Tá vindo com uma velocidade bem legal. O primeiro e o segundo alvo a gente não mexe, a não ser que seja um pequeno ajuste. E o terceiro alvo pode ser um bônus. Então, eu vou colocar no 0,5% aqui, tá? O terceiro alvo. Essa compra aqui é cancelada. Ele pode fazer uma falha de fundo aqui e voltar a subir e pegar o meu stop, ou ele pode resolver descer lindamente. O preço vai se aproximando aqui dessa linha, e essa linha, se ele fechar, ele fecha com o fechamento desse box aqui. Tá? Então, esse ajuste eu acho importante de fazer, que ele está próximo. Vou ajustar neste outro box aqui e a gente teria um fundo duplo junto com um price guide. Se ele romper esse price guide, aí a gente pode ver ele descer um pouco mais. O preço ele está variando muito para cima e para baixo. Aqui a gente pode se aproveitar da situação e fazer micro scalps de 50 pontos quando o preço chegar novamente no ponto de entrada, tá? Em vez de R$ 150, a gente reduz para R$ 100, 105. Pronto. O preço está encontrando agora a linha tracejada, aqui que pode servir como um suporte para ele. E ele vem com uma sequência de grandes pavios aqui, se ele fechar para baixo, aumentando as probabilidades do preço conseguir alcançar esse outro alvo aqui. Meu filho está fazendo um trabalho com um coleguinha aqui, eles falam bastante alto, eu não sei se vai acabar trazendo alguma interferência aí no áudio, então eu vou deixar no mudo e vamos ver aqui, né? Essa possibilidade do preço ter continuidade e chegar aqui embaixo. A região aqui, tá? É, então,
a gente tem que pensar, se o preço chegar até aqui, aqui a gente tem um suporte forte até aqui, então a gente tem mais um ou mais dois blocos para baixo, certo? Então a gente vai buscar aqui uma referência em relação a esse price guide, que eu vou marcar aqui uma linha aqui, de mais dois boxes para baixo, certo? Olha lá, foi um para baixo. Esse sim. Mas- E o susto? A gente achava que tinha perdido. Pronto, feito. E aí, sendo 10h35, estamos aqui com 80, antes eu estava com 125, poderia estar com R$ 200, não fosse o erro do posicionamento da ordem naquela região. Entende? Porque é um risco de acreditar que o preço vai chegar no 0,5. Eu acho que ele vai chegar no 0,5, mas ele emperrou aqui no 25, que é um ponto de suporte importante. Então, daqui a pouco ele pode subir, e se acabar sendo estopado por conta disso, o stop é de R$ 315, tá? Para 150. Se eu colocar um contratinho só, o stop é de 105. Eu ia ficar com 20 negativo para ter mais R$ 50 positivo. Para eu ficar preso no, no negativo, finalizando o dia negativo, não vale a pena. É melhor ficar com R$ 80 positivos e encerrar o dia. Existe uma flutuação interessante aí para venda. Geralmente, o preço, quando acontece esse tipo de engolfo, ele chega até a metade do pavio aqui para depois voltar a subir. E o stop, nesse caso, ele ficaria junto com a média superior da nuvem lá. Olha só que interessante. Tá dando um cheirinho ali no alvo. E o que que a gente tem que esperar aqui? Um retorno para essa região aqui do 25 do 30. E aí, se ele fecha para cima, a gente tem um W torto. E aí a gente pode ver o preço querer voltar de fato para a nuvem. Há uma inclinação significativa de todas as médias. Para um scalp, pode ser interessante, mas à venda. 75 pontos, vamos ver com 100 pontos. A venda com 100 pontos é interessante por conta da relação do stop. O stop está com 150. Se eu baixar ele para 80, eu saio no 0 a 0 no dia. E posso ganhar mais R$ 100 fechando a 180. Meta do dia 150, pode ser
bem interessante. Chega nessa região aqui, se ele romper, ele vai ter que passar por toda essa muralha aqui para conseguir chegar na média branca. Mas como a inclinação de todas as médias ela é muito baixa, talvez ele esteja buscando aqui um fôlego para voltar a descer um pouquinho mais e talvez alcançar aqui o 0,5%. Agora, 11h20, então 2 horas e 20 da operação, o limite que eu fico até no mercado até às 11h30 da manhã. Então, estamos nos momentos finais. E se daí o mercado resolver dar uma subida, fazendo um pavio muito grande, uma terceira sombra muito grande, eu não quero me colocar em risco, então eu vou preferir sair com R$ 80 do que sair negativo. E se ele fechar aí em 150, tá excelente. IFR, o preço está caminhando aqui para essa linha tracejada. Não tá fácil de chegar lá, mas como o Renko ele tem que fechar para cima ou para baixo, é mais provável que ele consiga fechar um para baixo e depois ele pode até querer subir novamente. Pronto, fechou para baixo, R$ 150. Pode ser aí que agora ele, alcançando essa linha tracejada, ele volte a subir. E aí a gente tem um outro momento, mas em razão do horário, meu dia estaria encerrado, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, que essa releitura do IFR, ela traz para você um nível de segurança maior de quando você tem que entrar e de quando você tem que sair da operação, tá? Nesse caso, eu entrei vendido aqui, tá? Porque o preço alcançou essa região e optei por sair aqui porque o preço também alcançou essa linha tracejada. E olha lá ele querendo subir de novo. Quando a gente olha a estrutura toda do preço, a gente vê realmente uma estrutura de baixa. Então, nesse retorno aqui, a galera continua vendendo. E não está errado em pensar nisso, tá? Até porque o preço ele pode querer testar os 70 aqui. Então, ele pode fechar esse box e mais um para baixo, que vai dar bem pertinho aqui do 0,5 de baixa, e está tudo bem. Mas em razão dessa marcação aqui, a gente entende que aqui existe um suporte. E aí o preço ele pode ter dado só um respirinho aqui para baixo para querer voltar a encontrar com a nuvem. A meta está alcançada, tá? É, no relatório de performance, a gente teve essa questão. Nós tivemos 4 operações com 75% de assertividade,
que é o que o relatório de performance traz tanto para o índice, trouxe para o dólar também. A gente teve aqui um ganho de 125, um stop de 235, um ganho de, 100, de 80 e outro de 150, tá? E isso fez aí com que o saldo final ficasse em 150. Vamos lá. Então, esse foi o relatório de performance. É um ativo muito caro. O nosso stop dentro desse setup, ele tem uma relação custo-benefício invertida, tá? Mas a previsibilidade de entradas certas, ela é tão maior, é tão mais seguro você conseguir operar aqui que você não se abala emocionalmente com aquela coisa, ah, meu Deus, agora eu vou perder. Porque você está passando a ver coisas que você não via antes. Então, se você tiver interesse em se aprofundar, entender os fundamentos e querer praticar em um ambiente simulado remunerado, de baixo custo, para construir dinheiro, carteira, para que depois você possa fazer investimentos maiores em mesa proprietária e na conta real, vem para a mentoria. A gente vai começar no dia 1º de setembro, tá? A gente tem uma expectativa aí de 3 a 6 meses, para que você possa entender como é que a gente pensa. A gente não, né? Como é que eu penso o, a evolução dos preços e você vai se surpreender com a consistência que essa forma de ler o gráfico, de ler o IFR, pode fazer uma diferença positiva aí na sua vida, tá bom? Então, se você tiver interesse, veja aqui na descrição do vídeo as, as informações que existem e também lá no meu perfil do Instagram, Marcelo com dois L's, psicólogo, você pode mandar um direct e conversar comigo sem compromisso para que a gente possa acertar, tá bom? Então, fico feliz que você tenha gostado, espero ter contribuído aí para a sua leitura do seu operacional e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte aí de uma equipe de traders que tem mudado radicalmente aí a curva de crescimento do seu relatório de performance, tá bom? Se você achou o ganho pequeno, não se importe com isso, porque eu estou trabalhando de acordo com a mão que eu posso trabalhar, que eu considero mais seguro, tá? Agora, se você tem um volume financeiro maior na sua corretora, tem um bom plano de mesa proprietária, ou quer treinar num ambiente simulado de baixo custo com uma alavancagem maior, aí a gente pode trabalhar com até 84 mini contratos, tá? Aí é só multiplicar os resultados, tá bom? Fiquem à vontade, estou aqui à disposição para poder contribuir com o seu crescimento. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.